Oi meninas, tudo bem? Agora a gente vai voltar a falar um pouquinho de incontinência urinária. E o que é a incontinência urinária? É a perda involuntária da urina. Isso significa que eu perdi urina sem pensar, sem conseguir controlar, sem pensar em segurar essa urina, tá? Então não importa se eu perdi muita ou bem pouquinha, se foram só algumas gotinhas na calcinha. Não importa se isso é frequente ou se é só de vez em quando eu espirro mais forte, quando eu corro, tá? Teve perda, é incontinência urinária. É lógico que existem vários níveis de incontinência urinária, mas no geral é isso, tá? E é um assunto que a maioria das mulheres não fala entre elas, porque tem vergonha, acha que vão sofrer algum preconceito, não falam nas consultas médicas, porque às vezes acredita que é normal, ou nem lembra, ou nem sabe que isso é uma questão a ser dita na consulta médica, tá? O que acontece? Isso é muito mais frequente do que a gente imagina e tá não relacionado com a idade e com o fato de ter tido filhos e filhos de parto normal. Isso é sim um fator agravante, mas não determinante. Então, qualquer mulher de qualquer idade pode vir a ter incontinência urinária. Por quê? Porque a nossa região vaginal ela é composta por músculos. Músculo que a gente trabalha, né? A gente se preocupa em trabalhar o músculo da coxa, do bumbum, do tchauzinho, porque ele vai perdendo força muscular. E na região vaginal é a mesma coisa. Então, nossa parede vaginal ela é formada por músculos e ligamentos ali que vão formar a parede do períneo. Esse períneo, esse músculo do períneo, ele dá sustentação para os nossos órgãos, para o útero, para a bexiga, para o reto, para o intestino, entre outros órgãos que estão ali dentro da cavidade abdominal. Esse músculo do períneo, ele passa por dentro ali, como se fossem uns caninhos de saída desses órgãos, do útero, da bexiga e do reto. Então, quando a gente tá com vontade de fazer xixi ou de fazer cocô, esse músculo do períneo, ele se contrai, ele fecha o caninho, a passagem, vamos dizer assim, da urina. Quando esse músculo tá fraco, o que acontece? Ele não consegue fechar. E aí tem um escape. E conforme isso vai passando, o tempo vai passando, a gente vai deixando, esse músculo vai ficando cada vez mais fraco e aí a incontinência urinária vai ficando cada vez mais persistente ou mais intensa. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente cuidar, porque a incontinência urinária, além das questões que a gente já falou aqui, tem outros fatores de risco. Então a obesidade, porque tem uma pressão muito grande ali nesse músculo, e aí esse músculo às vezes acaba ficando mais enfraquecido. A gestação, que também gera uma pressão muito grande ali naquele músculo, né? Tabagismo, algumas doenças neurológicas, várias outras coisas. A pessoa que tem muita prisão de ventre, porque eu tô sempre fazendo força para ir no banheiro. Então, a questão alimentar também tem a ver com a incontinência urinária, também pode me desenvolver. Alguma atividade física intensa, então dependendo da atividade física que eu faço, com uma intensidade muito grande, com agachamentos muito intensos, com cargas pesadas, eu posso também gerar essa pressão para baixo ali no meu musculatura do períneo, e também vir a fadigar esse músculo e a desenvolver de alguma forma uma flacidez. Então, várias são as causas que podem gerar incontinência urinária, tá? E aí, o que acontece? A gente precisa fortalecer essa região. Por isso que o exercício íntimo é o que vai tratar. Alguns casos é óbvio que precisa de avaliação mais específica, de exames mais específicos, alguns casos são cirúrgicos, mas também, independente da cirurgia, é necessário fazer os exercícios. Por quê? É músculo, né? A gente precisa fortalecer. Então, se é um ligamento, alguma outra estrutura rompeu-se, precisa ter um movimento cirúrgico. Mas, de qualquer forma, a gente precisa dar uma base mais forte ali de músculo para segurar todos esses órgãos, tá? Então, a gente vai falar depois com mais calma quais são esses exercícios que a gente pode fazer. Existem também os cones vaginais, só a nível de curiosidade por enquanto, que também servem para fazer exercícios depois. Esses cones, eles são como se fossem os pesos da academia. Então, a gente vai começar sem peso, sem carga nenhuma, e depois a gente pode ir evoluindo de acordo com a necessidade e com o desejo de cada mulher. A questão da incontinência urinária, ela pode gerar diversos problemas, por isso que é tão importante falar sobre ela.
a gente pode começar a gerar tristeza. Então, é um pouquinho só de urina, tá, gera um desconforto, eu sei que eu vou rir muito, sei lá, eu tô gripada, eu começo a colocar um absorvente, né? E aí essa incontinência urinária começa a ficar mais frequente, começa a me atrapalhar na relação sexual, começa a me dar desconforto, começa a ter um cheiro, né? E aí vai se postergando esse cuidado até o nível que fica muito mais grave. E algumas mulheres deixam de sair de casa porque não conseguem chegar a tempo no banheiro, deixam de passear, deixam de ir para festas, de ter questões da sociedade, né, por conta da incontinência urinária. Aumenta demais, às vezes, o gasto de absorvente ou de fralda por conta da incontinência urinária. Isso vai gerando tristeza, isolamento, pode gerar depressão. Vai gerando questões no casamento, porque aí eu não quero ter relação sexual, porque eu tô tendo perda de urina. Pode gerar infecções de urina com repetições, e aí me gera problemas na minha saúde, né? Para além da minha saúde íntima ali, feminina, me gera questões de saúde mais generalizada, né? Que eu posso ter outras infecções decorrentes dessa infecção de repetição de urina. E aí eu posso ter problemas com meu casamento, não querer mais ter relação sexual. Olha o tanto de problemas que podem vir a ser gerados por conta da incontinência urinária, que é algo comum e que pode ser tratado, tá bom? Então vamos pensar que não é um problema falar, muito pelo contrário, a gente precisa falar disso porque é muito mais frequente do que a gente imagina. No próximo vídeo eu espero vocês para a gente falar bem melhor sobre os exercícios da incontinência urinária. E a gente vai começar a falar um pouquinho mais que esses exercícios podem servir e ajudar muito mais numa outra questão aí mais interessante, tá bom? Se vocês estão gostando, compartilhem o vídeo, curtam aqui no canal e se inscrevam, divulguem para que muito mais mulheres possam aprender todas essas lições de casa. Um beijo!